Olá a todos, esse é mais um Gamecast onde eu vou jogar onde eu tô aqui agora jogando No Man's Sky. E onde nesse vídeo eu não vou estar fazendo nada de especial, só vou estar andando por aí. E eu queria falar de um assunto interessante, um assunto que eu acredito que, quer dizer, pra mim é muito legal, que é como é estudar arte. Bem, eu estou no sexto período do curso de teatro da UFAL. E assim, primeiramente, quando eu fui fazer teatro, a minha ideia era diferente. Eu queria estudar teatro para entender a roteirizar, para poder a fazer minhas próprias histórias nos meus próprios games. Porém, durante o meu percurso no curso, eu ainda não mudei essa perspectiva de querer desenvolver games e tal, mas eu percebi que teatro não é só isso. É uma coisa interessante quando eu comecei a estudar artes foi entender a complexidade dela no nosso cotidiano e perceber isso, que como a arte está envolvida com a humanidade desde o início, como eu falei em um vídeo anterior. Eu lembro que a primeira semana do meu curso foi um choque para mim. Eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, primeiramente, sinceramente, eu sou um homem que se atém a fatos. E principalmente as aulas de jogos teatrais que eu tive, não só principalmente as aulas práticas que temos como teatro, me fez ter uma nova perspectiva. Foi assim, e eu acredito que só essa nova perspectiva que eu tive como estudante de teatro já valeu a pena o meu curso inteiro. Eu tinha uma perspectiva mais travada. Eu tinha até um certo preconceito com a classe artística, principalmente com estudantes de humanas. Eu tinha a percepção que que a maioria das pessoas tem com estudantes de humanas. E eu percebi que não é todo estudante de humanas que tem a mesma perspectiva negativa, que tem aquela visão negativa que eu tinha, que via o mundo da forma que eu via. Foi interessante. A primeira semana de aula de teatro, primeira semana. Sim, já estou há 6 semestres, uns 4 anos aí. Mas assim, a primeira semana para mim foi um divisor de águas. Porque, primeiro, matérias que eu nem sabia que a arte tinha, eu tive. Antropologia da arte. Quando foi numa segunda-feira, eu ainda lembro disso. Então, vocês vão aprender. Hoje a nossa aula é sobre antropologia da arte. Eu pensava que antropologia não, eu pensava que o curso de artes nem tinha matérias teóricas. Foi um choque para mim entender que a arte tem teoria. Na maioria das vezes eu até pensei que, vamos dizer assim, que o curso era um nada com nada. Principalmente na primeira aula de jogos teatrais eu pensei isso. Que baboseiro eu estou ouvindo, o professor só mandou a gente andar pelos espaços, andar pela sala e eu... O que está acontecendo? Jogar, tipo, essa perspectiva, essa nova perspectiva que a arte também tem uma teoria, que a arte também tem regras a ser seguidas, que é algo que mudou a minha perspectiva. Antes eu achava que, falhei em tudo na vida, vou ser artista. Mas agora eu vejo que não. Para ser artista você tem que estudar bastante, tem que aprender bastante, tem que entender bastante sobre arte. É algo que, assim, eu acredito que essa mudança de perspectiva é algo que, como eu posso dizer, vai mudar qualquer um que queira fazer arte. Outra coisa interessante foi as matérias de docência. Eu nunca me imaginei sendo um professor. Porém, durante as matérias de docência, eu comecei a entender um pouco mais sobre o que é ser professor. E então, quando eu comecei a fazer o meu estágio de artes, como professor de artes, eu entendi, esse universo artístico é vasto.
E eu tô amando explorar ele. Eu acho que eu posso dizer que isso é o que me designa como artista e como estudante de teatro. Esse universo das artes é extremamente vasto. Eu tô adorando explorar isso. Eu tô adorando estudar mais sobre isso. Eu tô adorando aprender mais, ler mais sobre arte. Principalmente porque eu pensava que... Como é que eu posso dizer isso em palavras que não sejam muito ofensivas? Eu pensava que artistas eram só pessoas desocupadas que falharam em tudo, que falharam em tudo que desejavam fazer e dizem que são artistas apenas para esconder seu fracasso. Mas não, eu percebi ao contrário. Realmente a pessoa que nasce para criar arte, nasce para criar arte, nasce para criar esses universos são pessoas, como eu posso dizer, que estudaram muito para isso. Ninguém começa do nada, ex nihilo. E é interessante essa mudança de perspectiva. Eu acredito que sempre quando desenvolvemos algo, sempre que criamos algo, temos que ter uma mudança de perspectiva. E eu acho que é isso interessante até no que significa a arte. A arte é a mudança da perspectiva. E eu tive essa mudança e vamos dizer assim, me arrependo dela? Não. Pelo contrário, eu adoro essa nova perspectiva que eu tenho a cada dia mais. Adoro estar aprendendo mais, adoro estar pesquisando mais. Na verdade, eu mesmo estava pensando no início do meu curso em trocar de curso para fazer letras. Pretendo fazer letras, sim, mas eu vou terminar o meu curso. Estou até pensando em fazer mestrado, mas não vem ao caso. Só estou dizendo assim: quando você decide estudar teatro, estudar dança, estudar história da arte ou estudar qualquer matéria que envolva a arte, a primeira coisa que você vai ter é uma mudança de perspectiva. E acredite, essa mudança de perspectiva é bem maravilhosa. A arte não abre os olhos, só te faz olhar para as coisas de uma forma diferente. E esse olhar para as coisas de forma diferente foi o que me pegou no curso. Foi o que me fez adorar fazer esse curso. E é o que me faz adorar fazer esse curso cada dia mais. Essas novas perspectivas, esses novos visuais, esses novos sons, essas novas performances. E também, quando eu fiz o curso de teatro, eu achei que estaria me formando. Infelizmente, muitas pessoas saíram do curso por terem a ideia errada que seriam atores. Infelizmente, se você quer fazer um curso de teatro para ser ator, não faça. Faça um teste, faça um curso de atuação. É bem mais seco isso. Mas assim, se você acha que vai terminar o curso sendo um ator, não vai. Eu mesmo não me interesso em atuar. Nunca. Talvez eu faça alguma coisa envolvendo atuação no futuro, mas eu quero criar. E é uma coisa interessante sobre o curso de artes também, sobre o curso de teatro, é que antes eu acredito que minhas criações melhoraram muito depois disso. E eu tenho um débito muito grande com o curso por causa disso. Ele direcionou minhas criações. Ele direcionou o que eu deveria fazer. Então acredito que a nova perspectiva que eu ganhei com o curso vale muito. Na verdade, é inestimável para mim. Porém, assim, uma coisa interessante é quando você começar o curso, você vai sentir um impacto imenso. Você vai sentir que as coisas são bem diferentes. Você vai sentir, como eu posso dizer, que você está entrando em outro universo. No início esse novo universo é estranho, assustador, mas você vai perceber que ele já estava lá. Era só você que não via. Isso é interessante. Esse novo universo já estava lá.
Você só não via ele. E assim, quando eu comecei a fazer arte, quando eu comecei a fazer arte é um eufemismo, porque até hoje eu não me considero um artista. Eu acredito que eu nunca vou me considerar um artista. Mas quando eu faço alguma coisa, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz sobre arte, que eu me orgulhei, foi uma instalação artística. Uma instalação artística bem tola. Era só uma mesa com balas e uma garrafa de uísque e algo escrito num quadro. Apenas 2 balas e uma dose. E não sei porquê, mas eu gostei tanto de fazer aquilo. Eu fiz outra instalação baseada nela, com mais elementos, com uma pequena performance. Eu acredito que eu irei fazer. Eu mesmo quero criar várias outras instalações artísticas e irei criar no futuro. E no futuro bem próximo. E isso é interessante, porque eu achava que o curso de teatro era só para ator, que eu só ia aprender a atuar e só. Mas não, eu aprendi várias formas diferentes de expressão artística que estou a usar no momento. Assim, outra coisa que é interessante sobre, que é bem difícil quando você está fazendo curso de teatro, é a recepção de terceiros, tanto família quanto amigos. O quanto é complicado. O quanto minha mãe no início, quando eu estava fazendo o curso, queria que eu fizesse outra coisa, por se preocupar com o meu futuro, foi gigantesca. Até eu mesmo ponderei sair do curso para procurar algo que fosse mais rentável. Porém, assim, eu pensei, mas porém com o tempo eu mesmo vi que não é sempre sobre fins monetários. Às vezes é só pelo que te faz bem. E querendo ou não, o curso me faz bem. E também a piadas que eu ouvia de meus amigos, tal, envolvendo mais a questão de eu estar fazendo um curso que as pessoas já têm um estereótipo negativo das pessoas que fazem esse curso. Então, assim, foi um divisor de águas para mim. Mas, assim, outra coisa interessante sobre o curso de artes que eu senti quando eu comecei a fazer ele é que eu comecei a ver as pequenas coisas da vida de uma forma diferente. Até mesmo um vídeo ou um curta que eu via na internet que eu não dava muita importância, eu comecei a ver de uma nova perspectiva. Ver as coisas de uma nova perspectiva, eu acredito que é inestimável. Eu acredito que esse é o valor do curso para mim. Ver e até a questão da criação mesmo. Ver, ouvir, sentir de uma nova perspectiva abre um leque muito gigantesco para novas criações. E cá estou eu, fazendo esses vídeos de Gamecast, falando sobre arte. Na maioria das vezes, infelizmente, eu poderia mudar em vídeos falando sobre arte para fazer vídeos falando sobre devaneios em minha mente envolvendo arte. Mas eu acredito que arte também é devaneio. Eu optei por fazer desse jeito esses vídeos por um simples motivo. Esses vídeos não têm um roteiro. Eu simplesmente pego um tema, abordo esse tema, estudo ele e faço. Eu pego um jogo que eu quero jogar, porque isso me relaxa um pouco, e falo sobre o tema. Você está fazendo de uma forma muito crua e chula. Você pode acreditar nisso, mas querendo ou não, a arte é conforto também. Sei lá, falar sobre esses temas, se eu fosse falar numa palestra, se eu fosse falar numa apresentação de PowerPoint, eu não conseguiria espremer tudo que eu tenho a falar sobre esses temas, tudo que eu sinto sobre esses temas. Mas dessa forma eu me sinto bem. E eu acredito que esse é o ponto, esse é o cerne da questão também. Eu me sinto bem fazendo o curso de artes. Eu penso que eu tenho a ideia de mudar as coisas. Eu sempre acreditei que que certas coisas estão estagnadas e precisam ser mudadas. Certas perspectivas precisam ser vistas de outros olhos, de outro ângulo. E estou desenvolvendo isso no meu curso.
Outra coisa interessante sobre arte é sobre a questão de lecionar arte. Eu até achava, quando eu estudava ensino regular, fundamental, médio, que a profissão de professor de artes era algo banal. É só mandar fazer um desenho qualquer, falar um pouco sobre qualquer coisa e tá feito. Olha, o choque que eu tive com a verdade sobre o que é ser um professor de artes foi brutal pra mim. E quando eu digo brutal, foi brutal mesmo. A primeira vez que eu tive que dar uma aula no meu estágio, eu quase não consegui, foi uma surpresa. Eu estava me preparando para ir para o estágio, eu ia com o professor, porém aconteceu uma coisa. O professor teve um imprevisto no meio do caminho e ele perguntou assim: João, pode tocar essa aula? Eu respondi meio que no automático, sim. Aí ele disse, obrigado, valeu. E tipo, depois que eu falei sim, eu disse, por que eu falei sim? Eu juro que eu fui praticamente minha mão estava molhada quando cheguei lá, de tanto que eu suei frio. O professor disse que eu tinha que dar o assunto de pintura rupestre, e aí eu cheguei 2 horas mais cedo. Sim, as aulas começavam 7h30, eu cheguei 5h10 da manhã na escola. Na verdade, eu não... Então, assim... Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu perguntei, cadê a biblioteca? Entrei na biblioteca, li um monte de livros, li o máximo que eu consegui ler. Porém, quando eu comecei a dar aula, na primeira vez foi natural. Eu falei sobre a pintura rupestre, o que eu falei anteriormente sobre que ela é uma forma de você demonstrar a linguagem de uma forma não falada. E tipo, eu demonstrei exemplos, eu consegui conversar isso com os alunos. E tipo, foi um momento, o momento mais traumático, de pressão e mais divertido que eu tive durante o curso. Foi o mais traumático e o mais divertido. Pedra do conhecimento. Aqui, uma pedra do conhecimento. É até irônico eu achar o item pedra do conhecimento enquanto estou falando sobre arte. É interessante pra caramba. Por que eu tô falando isso? Porque, querendo ou não, eu acredito que eu lapidei minha pedra de conhecimento, vamos dizer assim. Peguei ela, poli, deixei ela bem bonitinha. E quando eu fui dar aula na primeira vez, eu acredito que eu consegui começar a lixar a pedra do conhecimento dos meus alunos. Deixar ela mais redonda, mais brilhosa. E como eu falei, foi um divisor de águas para mim. Falar sobre arte pela primeira vez numa sala mudou minha perspectiva de muita coisa. Então, vou encerrar esse vídeo com essa frase. Estudar arte, para mim, foi uma mudança de perspectiva. E hoje em dia, eu não me vejo sem estar estudando, sem ser um estudante de teatro.